Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 33 e 34 do curso de Física 3. Bom, o curso de Física 3, ele inicia com a termologia e a gente vai até a aula 32 com termologia. Então, na aula anterior eu fiz uma revisão bem elaborada da termologia, mas quando chegou nos gases eu sinto que não ficou tão bom assim. Mas, como as aulas de gases estavam tão próximas, então é só assistir as aulas de gases e que você tem o conteúdo por inteiro. Porque a revisão ficou muito longa e acabou que a revisão de gases, do estudo dos gases, não ficou tão bom. Bom, encerramos termologia. A gente falou de todos os processos de calor, troca de calor, depois fomos para o estudo dos gases. Estudamos as formas de transformações gasosas, a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica e a eficiência de máquinas térmicas. Ok, agora a gente vai começar óptica, ou melhor, neste curso eu vou começar por ondas, porque depois de ondas a gente vai entrar na óptica, que é uma parte de ondas, que é a luz visível, porque ondas tem todo um espectro eletromagnético, tem do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda, e a luz visível é só uma parte desse espectro eletromagnético. Então eu vou dar ondas e depois eu entro em óptica, que será apenas a luz da nossa visão, as cores. Que a gente vai falar dos instrumentos ópticos, falar das lentes divergente, convergente. Então eu vou falar de ondas e depois óptica. Mas para falar de ondas, eu vou iniciar essa aula com o movimento harmônico simples, que já é um caminho para as ondas. Por quê? Porque a gente vai ver um período de um movimento harmônico e é muito parecido com ondas eletromagnéticas. Então eu coloquei o movimento harmônico simples, que é um curso da mecânica, lá do Física 1, mas ela dá uma boa base para a gente entender ondas eletromagnéticas, ok? Então a gente vai começar nesta aula o movimento harmônico simples. Bom, só um momento. Então vamos começar o movimento harmônico simples. Primeiro, eu tenho que falar do sistema massa-mola. Então, a gente vai começar falando do sistema massa-mola. O que é o sistema massa-mola? Digamos que a gente tem aqui uma parede e um eixo horizontal, e na parede a gente tem uma mola. E essa mola está conectada a uma caixa. Então, isso daqui seria o sistema massa-mola. Pelas aulas de Física 1, de trabalho e de força e de energia mecânica, você concorda que se eu pegar esta mola e puxar ela, este fio vai sofrer uma expansão. E aqui você vai estar com uma força elástica para lá. Por quê? Porque aqui você esticou o fio, portanto você esticou o fio, teve uma variação no X, então você vai ter uma força elástica para lá. Então, quando você pega esse bloco e afasta ele para cá, você está aumentando a força elástica. Pelas aulas de energia mecânica, de energias potenciais, se você comprime ou estica uma mola, você está aumentando a energia potencial elástica. O que é energia potencial na física? É toda a energia que vai dar tem uma potência de se transformar em velocidade, em energia cinética. Portanto, a gente não pode esquecer que a energia mecânica ela é igual à energia potencial mais a energia cinética do sistema. Então, digamos que você saia desse zero,
e você pega esse sistema massa-mola e você estica esta mola. Portanto, você estica ela. E vai para um ponto, digamos, máximo. Então, aqui seria de máxima, o máximo que você conseguiria esticar essa mola. Então, esse ponto aqui seria o ponto máximo. Então, a gente vai colocar A+, que seria a máxima amplitude de que você conseguiria esticar essa mola. Então, neste exato momento, você tem a energia potencial máxima. Por quê? Porque aqui você fez um trabalho, teve que realizar um trabalho para deslocar essa mola e você tem uma força contrária, né? Uma força elástica contrária. Portanto, você tem que gastar energia para aumentar a energia potencial. Sempre que você quer aumentar a energia potencial do sistema, você tem que realizar trabalho. Por quê? Porque para aumentar a energia potencial de qualquer sistema, não é espontâneo. Sempre será espontâneo a energia potencial mínima. Então, para você aumentar a energia potencial, neste caso, a energia potencial elástica, você tem que realizar trabalho. Então, você realizou o trabalho, não se esqueça que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ entre força e deslocamento. Portanto, você realizou uma força e um deslocamento, porque teve um deslocamento. Então, você teve que realizar trabalho. Aqui, portanto, você tem a energia potencial máxima. E quando você chega aqui, quando você está neste ponto, você concorda que este bloco está parado? Se ele está parado, você sabe que a energia cinética é mv² dividido por 2. Então, se a velocidade é zero, você tem neste exato momento a energia cinética igual a zero, certo? Digamos que você solta. Se você soltar, a mola vai se reconstituir. Portanto, vai ter uma força aplicada para cá. Por quê? Porque se esse mola se desloca nessa direção, da direita para a esquerda, é porque tem uma força resultante. E a força resultante seria a força elástica. Então, se o bloco está parado e entra em movimento, portanto, apresenta velocidade, é porque ele tem uma energia cinética. Então, quando esse bloco sai daqui e chega no ponto zero, ó, ele vai chegar no ponto zero. Quando ele chegar no ponto zero, vou fazer uma outra imagem, vai estar na reconstituição normal do bloco, e aqui ele está no ponto zero. Então, ele saiu da amplitude máxima, que tinha energia potencial máxima, e a energia cinética igual a zero. Você concorda que quando a mola não estiver mais em nenhuma deformação, não existirá mais força aplicada neste bloco. Então, não vai ter mais energia potencial. Neste exato momento, a energia potencial é zero, sendo que a energia cinética, para que a energia mecânica se conserve, para que, digamos que aqui seja no início, para que a energia mecânica se conserve, portanto, a energia mecânica do início seja igual à energia mecânica do final, você tem que a energia potencial do início mais a energia cinética do início vai ser igual à energia potencial final mais a energia cinética final. Você concorda que no início tinha a máxima energia potencial e zero energia cinética? Para que isso seja igual, para que a energia mecânica do sistema seja igual, do início e do final, falando que neste sistema não tem forças não conservativas, portanto não tem atrito, não tem resistência do ar, então a energia mecânica do início vai ser exatamente igual à energia mecânica do final. Então você tem que a energia potencial do início foi transformada totalmente na energia cinética.
Porque nesse exato momento zero, que chegou ao espaço zero, não tem energia potencial. Por quê? Porque não tem força aplicada nesse sistema, portanto a energia potencial é zero. Isso vai dizer que toda a energia potencial do início foi transformada em energia cinética final. Portanto, aqui a energia cinética é máxima. Então, esse corpo tem movimento, porque ele está com a energia cinética máxima. Ok. Mas ele vai, portanto, transformar. Aqui ele tem uma energia cinética final máxima. Então ele está com uma velocidade, com a maior velocidade possível. Então você pega esse bloco, você realiza trabalho, aumenta a energia potencial elástica. Quando você soltar esse bloco, ele vai por espontaneidade do mundo. O mundo é assim, a natureza é assim, por espontaneidade vai diminuir a energia potencial. Mas vai transformar essa energia potencial em energia cinética, porque a energia sempre se transforma, nunca é perdida, nunca você consegue formar, sempre você transforma. Então, a energia potencial máxima se transformou em energia cinética. Se esse corpo está com energia cinética, esse corpo tem uma velocidade, então ele acaba tendo energia. Ok? Então, essa energia, digamos que não tenha nenhuma resistência, ele vai comprimir esta mola agora. Aqui você realizou o trabalho para estender essa mola. Após estender, a energia potencial vira energia cinética. Agora você vai comprimir essa mola. Ela vai estar comprimida. Se ela está comprimida, ela vai até a sua amplitude mínima. A sua máxima extensão, que tem a ver justamente com a constante elástica. Então ela foi para a sua amplitude mínima. Se esse sistema, eu estou dizendo que não tem forças conservativas, não tem forças não conservativas, então não tem forças diminuindo a energia do sistema, toda a energia cinética vai se transformar novamente em energia potencial. Portanto, aqui foi essa equação. Aí você tem que esta energia cinética final, ela vai se transformar agora em energia, então a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Falando que aqui agora é o início. Então aqui você tem energia potencial do início mais energia mecânica, a energia cinética do início. Isso vai ser igual à energia potencial final mais a energia cinética final. Então, falando agora deste exemplo, você tem esse passo, depois você vem para esse, agora a gente está aqui. Ó. Você tem que esta energia cinética é máxima, mas você não tem energia potencial. E essa energia cinética vai se transformar totalmente em energia potencial novamente. Porque não tem forças não conservativas, não tem forças diminuindo a energia do sistema. Então, se essa energia cinética vai se transformar em energia potencial, se ela vai ter a máxima energia potencial, para que a energia mecânica do sistema se conserve, você não vai ter energia cinética. Portanto, a energia cinética, que era máxima do início, vai ser igual à energia potencial elástica do final. Então aqui a energia cinética é zero e a energia potencial é máxima. Então no sistema massa-mola você vai ter três momentos. Você vai ter o momento que a energia potencial é máxima e a energia cinética é zero, e você vai ter uma força para a esquerda.
Você vai ter um momento que você não vai ter mais energia potencial, porque não tem mais nenhuma força sendo aplicada nesse corpo. Digamos que isso aqui esteja no estado natural da mola, portanto a normal se anula com peso, então você só teria força elástica. Aqui você não tem força elástica, portanto você não tem energia potencial. Então essa energia potencial foi transformada em energia cinética para manter a energia mecânica constante. Aqui, portanto, você vai ter energia cinética máxima, ok? E energia potencial igual a zero. Então, se você tem energia cinética, essa energia cinética vai agora se transformar em energia potencial, porque você vai comprimir essa mola. Se você está comprimindo uma mola, quando você soltar, ela vai ganhar novamente a energia potencial, vai vir para a energia potencial máxima, e depois vai vir para a energia cinética massa, com energia potencial zero, e depois ela vai vir novamente para a energia potencial máxima, sendo com energia cinética zero. Então, esse sistema, por não ter forças não conservativas, vai ficar fazendo isso, ó. Então, uma hora ela vai ficar energia potencial máxima, energia cinética máxima, energia potencial máxima. Depois, energia cinética máxima, energia potencial máxima e depois energia cinética máxima. Volta para cá. Então, esse sistema iria ficar assim, correto? Agora, a gente analisou o sistema massa-mola em questões de energia. A gente está falando de energia. Mas vamos analisar esse sistema pela cinemática agora. Pela cinemática tudo muda. Iria apagar aqui tudo. Espero que você tenha entendido o conceito de sistema massa-mola por energia. Por não ter forças não conservativas, você tem que uma hora a energia potencial é máxima, uma hora a energia cinética é máxima, depois uma hora a energia potencial é máxima. Bom, aqui você teria você tem uma força negativa. Por quê? Porque esse movimento está indo para a energia cinética máxima, depois ele vai diminuir sua energia, ele vai diminuir sua velocidade. Então aqui teria uma aceleração, a partir daqui uma aceleração negativa. Indo também em direção a uma amplitude negativa. E aqui você sempre vai para a amplitude positiva e aumentando a aceleração. Portanto, você teria uma aceleração positiva aqui. Mas vamos agora estudar este sistema por meio da cinemática. O que a cinemática estuda? Velocidade, aceleração, deslocamento. Então, eu vou fazer de novo as 4 figuras, ó. Você tem a primeira figura, quando ela não tem distensão nenhuma, ela está no seu comprimento zero, na sua amplitude zero, depois ela vai para a sua amplitude máxima, depois ela vai para a amplitude zero, porque ela transforma a energia potencial elástica em energia cinética, e depois ela vai para a máxima energia potencial elástica, que seria aqui, menos a amplitude. Bom, agora a gente analisou em termos energético, e agora a gente vai analisar em termos da cinemática. Bom, quando esse corpo está aqui, você concorda que a força que é aplicada neste bloco, ela é variável, ela é variada, ela vai aumentando ao decorrer do tempo. Cada vez mais a velocidade deste bloco está aumentando. Por quê? A velocidade não está aumentando uniformemente. Então, por isso que a gente tem que tratar esse bloco com a cinemática totalmente diferente. Por quê? Porque esse bloco ele não tem uma aceleração constante. Por quê? Porque ele tem uma força variada. Essa força está diminuindo e depois essa força aumenta. Aqui tem uma força motor e depois tem uma força de resistência. Então, todas aquelas fórmulas da cinemática do movimento uniformemente variado, como a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, o espaço final é igual
é o espaço inicial mais o espaço inicial multiplicado pelo tempo mais a aceleração ao quadrado dividido por 2. É o sorvetão, né? Espaço final igual ao espaço inicial multiplicado pela velocidade vezes o tempo mais a velocidade ao quadrado, a aceleração dividido pelo tempo ao quadrado. Aqui você tem que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado pelo deslocamento. Isso aqui tudo vale para o movimento uniformemente variado. Então, se a aceleração está crescendo aqui, ela não está crescendo com uma aceleração constante. Então, esse bloco, se ele percorre x aqui, a gente não sabe qual vai ser a distância aqui. Se fosse com aceleração constante, aqui seria depois 3x, depois 9x até 0. Se fosse com aceleração constante, mas não é com aceleração constante. Então, todos os conceitos do movimento uniformemente variado, que é com aceleração constante, não vale para o sistema massa-mola. Por quê? Porque a força é variada. Cada vez a força está diminuindo. Por quê? Porque a mola ela está sofrendo ela está voltando para o seu tamanho inicial, portanto a força elástica, que é a resultante, está variando. Se a força está variando, lembrando que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se a força está variando e a massa é constante, portanto a aceleração está variando também. Então a gente não tem como prever qual será o deslocamento daqui, se ele dá algum tempo. O que a ciência fez? A ciência fez que a aceleração aqui, ó, ela está aumentando. Então a aceleração aqui está aumentando. Mas ela está indo para a menor amplitude, ó. Então o deslocamento está diminuindo, a posição está diminuindo, ok? Então o deslocamento está diminuindo. Você tem inverso, aqui é mais, aqui é menos, então você vai ter um deslocamento negativo, uma aceleração negativa. Aqui, quando você chegar nesse ponto, você tem que a aceleração está para esse lugar, apontado para esse sentido, aumentando, e você vai ter um deslocamento também aumentando. Então aqui você tem uma aceleração positiva, enquanto que a aceleração aqui seria negativa, aqui a aceleração seria maior que zero, seria positiva, ok? Então a gente analisou tudo na cinemática e a gente percebeu que a força está variando. Se a força resultante está variando, você tem uma aceleração também que está variando, porque a massa sempre será constante. Então, a gente não vai ter como prever justamente qual será os deslocamentos ou qual será a velocidade desse bloco quando estiver aqui, ó. Aqui tudo bem, aqui no zero a gente sabe que a velocidade será máxima. Mas e neste ponto aqui, ó, qual será a velocidade? E neste ponto aqui, ó, qual será a velocidade? A gente não tem como prever com a cinemática, com um movimento uniformemente variado, com uma aceleração constante, porque a aceleração não é constante. Ó, aqui, neste exato momento, você vai ter o deslocamento, o deslocamento máximo e também vai ter a aceleração máxima. Por que a aceleração é máxima? Porque a força resultante aqui, quando você está na maior amplitude, você vai ter que a força resultante vai ser exatamente igual à força elástica da distensão. Então, aqui a aceleração é máxima, aqui a aceleração é zero, não vai ter aceleração porque não tem força resultante. Então, aqui a aceleração é zero, porque... Não, deixa eu apagar isso aqui daqui. Então aqui a velocidade é máxima, a aceleração será zero, e aqui você vai ter que a velocidade é igual a zero e a aceleração também é máxima. Então você vai ter dois momentos em que a velocidade será zero, por quê? Porque aqui você teve uma força contrária ao movimento,
porque a força está apontada para lá, porque você está indo contra você está aumentando a energia potencial, portanto você está diminuindo a sua velocidade até chegar a zero. E quando você chegar a zero, você vai ter a máxima aceleração, porque aqui você tem a maior força resultante possível. A maior força resultante seria a força resultante é igual a Kx. Então, quando você tem a maior compressão, você vai ter a maior força resultante. Aqui você tem a distensão e aqui você tem a compressão máxima. E aqui é a distensão máxima. Então, você vai ter a maior força resultante. Portanto, se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se você tem a maior força resultante, você vai ter a maior aceleração nesses dois pontos. Mas você não sabe qual será a aceleração daqui. Digamos que aqui é o ponto zero. Você não sabe também qual é esse deslocamento. Nem aqui, né? Você não sabe também qual é a velocidade desse ponto. Você não sabe qual é o deslocamento desse ponto. E você também não sabe qual é a aceleração desse ponto. Então, você só sabe de onde a energia potencial é máxima. A energia potencial é máxima. Portanto, a aceleração é máxima. A velocidade aqui, ó, é igual a zero. Quando ele está na amplitude zero, quando a mola não está esticada e nem contraída, você sabe que a aceleração é zero, a velocidade aqui é máxima, portanto a energia cinética é máxima, mas você sabe só nesse ponto. Mas se ele passar 1 centímetro, você não já sabe qual é a velocidade, você não já sabe qual é a aceleração. E quando ele chega na amplitude mínima do movimento, você sabe que a aceleração vai ser positiva, a aceleração vai ser máxima, a velocidade vai ser zero e a energia potencial é máxima. E se a velocidade é zero, você não vai ter energia cinética. Ok, mas e se depois de 1 segundo, qual vai ser a velocidade? Qual vai ser o deslocamento? Qual vai ser a aceleração? E para a gente responder isso, a gente vai justamente usar o movimento harmônico de um movimento circular. Então, para que a gente responda qual será a velocidade de um determinado tempo, qual será a aceleração de um determinado tempo de um movimento harmônico, a gente vai ter que recorrer ao movimento circular uniforme. Por quê? Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Está. Porque a gente vai recorrer ao movimento circular uniforme. Porque o movimento circular uniforme, vou apagar tudo aqui. Porque o movimento circular uniforme, então a gente vai falar agora espero que você tenha assistido às aulas de movimento circular uniforme, porque vai estar totalmente conectado ao movimento circular. Por quê? Porque o movimento circular uniforme, você concorda que, digamos que a gente tem uma luz fluorescente bem grande aqui, ó. Você tem uma luz fluorescente bem grande, ok? Então isso aqui é uma luz. Aí eu venho aqui e coloco um círculo, ok? E nesse círculo eu coloco um amparato aqui embaixo, certo? Bom, você concorda que se eu colocar um ponto aqui, ó, e ele tiver um movimento circular uniforme, qual será a sombra dele? Aqui está a luz, então ele vai estar fazendo uma sombra aqui, ó, certo? Quando ele estiver depois de meia volta não, 1/4 de volta, quando ele estiver com neste ponto, ele vai ter uma sombra exatamente aqui. E quando ele estiver neste ponto, depois de meia volta, ele vai ter uma sombra aqui, ó. E depois ele volta para cá. E depois ele volta para cá, aí vai ter uma sombra aqui. Depois ele volta para cá, vai ter uma sombra aqui. Você concorda que uma hora ele está vindo para cá, depois ele vem para cá, a sombra, eu estou falando da sombra. A sombra tá, se você tiver com uma luz aqui, a sombra vai fazer a sombra que está com o movimento circular vai fazer este movimento, a sombra. A sombra saindo daqui vai vir para cá, depois ela vai vir para cá, aí depois ela vai vir para cá e depois ela vai vir para cá. Você tá conseguindo relacionar com o movimento do sistema massa-mola. O sistema massa-mola uma hora estava aqui, depois estava aqui, depois estava aqui. Depois ela estava aqui, depois estava aqui.
é o mesmo movimento. O movimento do sistema massa-mola é o mesmo movimento do movimento circular uniforme. Agora você vai me perguntar, por quê? Não tem porquê. A natureza é assim. A natureza fez com que o movimento circular uniforme tenha o mesmo período e a mesma dinâmica que o mesmo período, tem o mesmo movimento que o movimento harmônico simples, que o movimento do sistema massa-mola. Então a hora que vai ser a energia potencial é máxima, a energia cinética é máxima, a energia potencial é máxima. Depois ele volta. Ok? Então aqui ó, o raio da circunferência onde está tendo o movimento circular será justamente a nossa amplitude. Então aqui, digamos que o raio seja de 10 metros, então a amplitude será de mais 10, a amplitude, isso aqui seria a amplitude, e aqui seria a amplitude de menos 10, aqui seria um raio também de 10, ok? Então, mas você está no lado negativo, então você está aqui na amplitude sendo negativa de menos 10. Então, você tem a amplitude sendo igual ao raio do movimento circular. Bom, agora a gente vai ter que conversar e eu espero que o seu conceito, a sua matemática trigonométrica esteja muito bem. Por quê? Porque a gente vai falar de cosseno e seno. De maneira bem rápida, a gente tem que o eixo das ordenadas é o eixo dos cossenos. Portanto, neste ponto, aqui, o cosseno é máximo, o cosseno é 1 e o seno é 0. Aqui o seno é máximo, portanto o cosseno é mínimo, é 1 e 0. Aqui é o cosseno máximo, aqui é o seno máximo. O seno no eixo das aqui os eixos das abscissas, o cosseno é o eixo das abscissas, enquanto que o seno é os eixos das ordenadas. Aqui vai ser o cosseno, vai ser mínimo, vai ser menos 1, e o seno vai ser 0. Aqui o seno vai ser mínimo, menos 1, aqui o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Então você vai ter que o seno, você tem que lembrar também que o seno, o cosseno e a tangente é positivo no 1 e 2, no primeiro e segundo quadrante o seno é positivo. No cosseno é no 1 e 3, então no 12, 13, 14. Você tem que a tangente, você tem que o seno vai ser positivo aqui e aqui, ok? Porque o seno sempre é o eixo das ordenadas, então sempre vai estar no lado positivo. Então no primeiro e segundo quadrante você tem que o seno é positivo, na tangente vai ser no primeiro e no terceiro quadrante, e no cosseno vai ser no primeiro e quarto quadrante. Por quê? Porque o cosseno é abscissa, então este lado aqui é positivo no primeiro e no quarto quadrante, enquanto que no segundo e no terceiro vai ser negativo o cosseno e o seno. Por que eu tenho que explicar isso? Porque o movimento harmônico vai ter uma relação direta com a trigonometria. Por quê? Digamos que este objeto ele tem uma velocidade angular de π radianos por segundo. Então ele tem uma velocidade angular de π radianos por segundo. Só uma pausa aqui e eu vou falar um pouco do movimento circular. O movimento circular tem dois tipos de velocidades. Tem a velocidade linear e a velocidade angular. A velocidade linear é o movimento completo de uma circunferência. Então seria 2πr em um período. Isso seria uma volta completa, é o período, dividido pelo período. E a velocidade angular é a velocidade do ângulo. Portanto, o máximo ângulo é 2π. O ângulo de uma volta completa de 360 graus é 2π dividido pelo período. Então você pode relacionar as duas. Você tem que a velocidade linear ela vai ser igual à velocidade angular multiplicado pelo raio, ok?
Ó, digamos que esse corpo, isso aqui só foi uma breve relembrada do movimento circular. Agora volta para esse raciocínio aqui. Ó. Digamos que esse objeto ele esteja com uma velocidade angular de π radianos por segundo. Então, você concorda que após 1 segundo ele vai andar π, então ele vai dar uma volta, π é 180 graus, então ele vai dar uma volta completa. Então, em 1 segundo ele iria estar aqui, né? Ok? Então, em 1 segundo ele fez ele saiu do máximo período, da máxima amplitude, foi para a amplitude zero e foi para a mínima amplitude. Então ele saiu do 0 graus e foi para 180 graus com a velocidade de π radianos por segundo. Ok, então ele andou 20 metros, certo? Aqui embaixo seria 20 metros. Mas o que eu quero saber? O que a gente não sabia? O que a gente está se perguntando é justamente qual seria a distância aqui, ó, neste ponto. Neste ponto, ou melhor, não vou fazer primeiro aqui não, porque eu tenho que fazer primeiro com a régua. Você concorda que se esse objeto andar uma certa distância e que forme um ângulo de 45 graus, você concorda que ele vai estar aqui? Digamos que ele vai estar aqui, ó. Bom, aqui você tem que um ângulo de 45 graus, mas se você desenhar vários pontinhos aqui e desenhar também a sombra dele vai bater justamente com esse deslocamento, ó. Isso daqui, ó, quem é? É o cosseno. Então, isso daqui é o raio. Então, qual seria esse comprimento aqui, ó? Esse comprimento seria, quem é o cosseno de 45? Cosseno de 45 graus, ele é igual ao cateto adjacente, que é o que a gente quer, x, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, o cosseno de 45 é x, que é o deslocamento que a gente quer, dividido pela hipotenusa, que é 10. A hipotenusa é igual à amplitude. Então agora eu não vou botar mais raio, eu vou botar a amplitude aqui, ó, que é a amplitude do movimento. Então o deslocamento dele seria o cosseno de 45 graus multiplicado por 10. Portanto, o deslocamento deste corpo daqui para cá seria a raiz de 2 dividido por 2 multiplicado por 10. Você corta 10 com 2, vai ficar a raiz de 2 multiplicado por 5. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Portanto, fica 1,4 multiplicado por 5, que dá 7 metros. Então, quando esse objeto estiver aqui, ó, quando esse objeto estiver aqui, isso aqui tudo é 7. Isso aqui é 7 metros. Você sabe que daqui para cá é 10, portanto, ele vai estar aqui, ó. Isso aqui, esse comprimento seria 3 metros. Tudo é 10, aqui é 7, esse aqui é 3. Você concorda que quando você vai aumentando o ângulo, você vai cada vez mais aumentando o deslocamento dele, da sombra, né? Quando você vai aumentando você vai aumentando este ângulo, quando você vai aumentando o ângulo, portanto você vai diminuindo o cosseno, será justamente o deslocamento dele, ó. Ele estava aqui, agora ele percorreu 3 metros. O que seria na cinemática com movimento uniformemente variado? Ele ia percorrer 3, depois ele ia percorrer 9 depois de 1 segundo, porque ele tem π radianos segundos. Então, se aqui está 3, o que a gente esperava? Que seria 9, mas foi 7. Aqui é 7 metros, ok? Então, qual será o que a gente pode ter com isso? A gente pode relacionar o deslocamento do sistema massa-mola justamente com esta variação do ângulo. Se está variando o ângulo, se o corpo está variando o ângulo, ele tem uma velocidade angular e a gente quer o deslocamento da velocidade angular. Você sabe que a velocidade, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente quer variação do espaço angular. Então você tem que o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo.
Então, qual é a relação que a gente pode ter? Que o cosseno de θ será exatamente igual a variação do movimento, x, dividido pela amplitude. Então, o deslocamento, x, vai ser igual ao cosseno de θ multiplicado pela amplitude, que seria o raio. O que a gente tem com isso? Bom, você concorda que se você tem que o deslocamento deste objeto vai ser igual ao cosseno de θ multiplicado pela amplitude, ou multiplicado pelo raio, que seria o raio, mas o raio a gente está falando do sistema massa-mola, a gente está falando do movimento harmônico, portanto a gente está falando da amplitude. Então, o deslocamento do sistema massa-mola vai ser igual a amplitude multiplicado pelo cosseno de θ. Mas o cosseno de θ é uma função horária, ou melhor, é uma função, quem é θ? θ está variando com a velocidade. Então, coloca esse θ e dentro desse θ você coloca aqui, ó, a velocidade angular, a variação a variação do ângulo em função da velocidade angular. Portanto, o deslocamento do sistema massa-mola, ou o deslocamento desse objeto, vai ser igual à amplitude, que seria o raio, igual ao multiplicado ao cosseno de θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Ok? Como assim? Eu não estou entendendo. Vou te explicar. Digamos que você sabe que quando este objeto ele está indo com uma velocidade de π radianos por segundo. Então, em um segundo ele teve que andar isso tudo aqui, ó. Em um segundo ele andou π radianos. Então, na sombra, em um segundo ele andou exatamente 20 metros. Coloca nesta forma. Qual vai ser o deslocamento da massa-mola quando ele andar um segundo? Então vamos lá. O deslocamento em um segundo vai ser a amplitude, quem é a amplitude? É o raio, 10, multiplicado pelo cosseno. O cosseno, qual é o ângulo inicial? Aqui ele está sendo o ângulo 0. Aqui é π sobre 2, que é 90 graus. Aqui é π, aqui é 3π sobre 2, 270 graus. E aqui depois é 2π, 360 graus. Então, em um segundo, você já sabe que o deslocamento dele vai ser 20 metros. Mas coloca na fórmula. Na fórmula, você vai ter que o deslocamento do sistema massa-mola em um segundo vai ser igual à amplitude, que é 10, multiplicado pelo cosseno de θ inicial, que é 0, ele saiu do 0 grau, mais a velocidade angular, que é de 1 radianos, multiplicado por 1 segundo. Quem seria o π? Seria π radianos, né? π seria 1 radianos, multiplicado por 1 segundo. Então você tem aqui o deslocamento de 1 vai ser igual a 10 multiplicado pelo cosseno de π. Cosseno de π, né? Quem é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. Então, em um segundo, ele vai estar na posição, porque isso aqui é a função horária da posição do sistema massa-mola, vai estar 10 multiplicado pelo cosseno de π. Quem é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. Então você vai ter que, após um segundo, o deslocamento dele, ou o local que ele vai estar, vai ser de menos 10. Então ele está exatamente no menos 10 metros. Então a gente relacionou o movimento circular uniforme com o sistema massa-mola. Imaginamos que aqui esse objeto aqui seja a mola. Então após um segundo ele estaria aqui. E onde que ele estaria em meio segundo? Aqui, ó, em meio segundo. Onde é que ele estaria? Ele estaria exatamente no 0, né? Por quê? Porque a posição de meio segundo vai ser igual a 10
multiplicado pelo cosseno de 0 mais a velocidade angular, que é π, multiplicado pelo tempo de meio segundo, que é 1 meio. Então, o objeto vai estar em meio segundo, exatamente igual a 10 multiplicado pelo cosseno de 1 meio. O que é o cosseno de 1 meio? Cosseno de 1 meio é 0. Portanto, o cosseno de 1 meio é 0. Então, isso aqui tudo é 0. Então, a posição do sistema massa-mola em meio segundo vai ser exatamente igual a 0. Ele vai estar na posição 0. E é exatamente a posição que ele estaria. Então, a gente relacionou o movimento circular uniforme com a sua sombra sendo o movimento circular harmônico, o movimento harmônico simples. Então, vamos fazer um exemplo para ver se a gente consegue fixar melhor isso daqui. Bom, vou apagar. É um pouco difícil? Porque a gente está relacionando dois sistemas. A gente está relacionando o sistema circular uniforme com o sistema harmônico, um sistema harmônico de massa-mola. Vou fazer de novo, vou fazer um outro exemplo. Vou apagar isso aqui tudo. Vamos fazer um outro exemplo. Digamos que você tem aqui uma luz fluorescente e você vai ter um movimento circular aqui. Vou fazer melhor esse movimento circular. Neste movimento circular, aqui vai estar o que a gente quer. O que a gente quer é isso aqui, ó, o sistema massa-mola. Aqui seria a máxima amplitude, a mínima amplitude, e aqui seria a máxima amplitude. E aqui seria quando ele estivesse no zero, na amplitude zero. Quem seria a amplitude desse sistema massa-mola? Seria justamente o raio dessa circunferência. Digamos que o raio também seja de 10 metros. Ok? Então, a amplitude é de 10 metros. Então, aqui está mais 10 e aqui está menos 10. Digamos que o raio dessa circunferência seja 10 metros. Bom, se esse objeto está aqui, ó, e ele tem uma velocidade angular, digamos que ele tem uma velocidade angular de π radianos, novamente. Então, em um segundo, ele andaria justamente π radianos. Então, em um segundo, ele sairia do ponto máximo, da amplitude máxima, e iria para a amplitude mínima. O que eu falei? Eu falei qual seria a sombra que este objeto faria quando ele formasse um ângulo aqui, θ, de 45 graus. Se o ângulo for de 45 graus, ele vai ter um cosseno e um seno. O cosseno vai ser justamente este comprimento aqui, certo? Por quê? Porque é o eixo X, ó. Então, aqui seria o cosseno, seria o deslocamento. Então, esse objeto saiu do zero e foi para o θ 45. Então, ele andou um certo comprimento aqui, ó, no eixo, no sistema massa-mola. E qual foi esse comprimento? Seria x, certo? Vou tentar explicar novamente o que eu falei anteriormente. Então, aqui, ó, ele saindo daqui para cá, ele vai ter justamente uma sombra exatamente aqui, ó. Então, ele andou um percurso x. E quem seria x? Esta é a pergunta.
Por quê? Porque aqui ele vai estar no sistema massa-mola com a energia potencial máxima, mas a energia cinética vai ser zero. Ele vai diminuir a sua energia potencial, mas vai aumentar a sua energia cinética. E a gente quer saber qual vai ser esse deslocamento daqui para cá, digamos assim. Esse deslocamento seria o seguinte: o cosseno de θ ele é igual a o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 10, que é a amplitude. Portanto, o cosseno de θ, que é justamente o deslocamento, seria o deslocamento x, vai ser igual. Se aqui é x, aqui vai ser 10 menos x. Ó. Aqui vai ser 10 menos x. Porque se aqui é x, aqui será 10 menos x. Então, x vai ser o cosseno de θ multiplicado pela amplitude. Então, x, que é o deslocamento do objeto no sistema massa-mola, vai ser igual ao cosseno de θ, falei que o θ era 45, raiz de 2 sobre 2, multiplicado pela amplitude. Então, eu falei que x é aproximadamente 7 metros. Então, se aqui tudo é 7 metros, você tem que o deslocamento dele em 1 segundo foi de 3 metros. E em 2 segundos? Em 2 segundos, isso aqui seria um ângulo de 45 graus, né? Não falando em segundos ainda. Então, a gente pode relacionar aqui o deslocamento, se o deslocamento está ocorrendo com a variação do ângulo, você tem, portanto, que o deslocamento vai ser igual à amplitude multiplicado pelo cosseno de θ. O cosseno de θ está variando com uma velocidade uniforme, um movimento circular uniforme. Portanto, θ está variando com a função horária do ângulo. Então, o movimento do eixo massa-mola vai ser a amplitude multiplicado pelo cosseno de θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Isso aqui, ó, é a função horária do sistema massa-mola. Agora vamos para o exemplo. O exemplo seria o seguinte: qual seria, onde que o objeto estaria após 1,5 segundo? 1,5 segundo ele ia fazer o seguinte, ó. Ele ia sair do zero, aqui é π sobre 2, aqui é π e aqui é 3π sobre 2. Se ele está com a velocidade angular de π radianos por segundo, ele vai em 1,5 segundo, um tempo de 1,5 segundo, com a velocidade angular de π radianos por segundo. Você concorda aqui que se em 1,5 segundo, em 1 segundo ele vai estar π, e meio segundo vai ser π sobre 2, então ele está aqui. Ele estará 3π sobre 2. E qual é o deslocamento no eixo massa-mola? Estaria no zero. Vamos colocar isso na função que a gente achou. X é igual o local que ele está, portanto, o espaço que o sistema massa-mola está, será igual à amplitude, que é 10, multiplicado pelo cosseno de onde ele saiu, 0, mais a velocidade angular π, multiplicado por 1,5 segundo. O que é 1,5 segundo? É justamente 3 dividido por 2. Fecha parênteses. Então, o sistema massa-mola vai estar justamente no 10 multiplicado pelo cosseno. Quem é o cosseno? Cosseno de 3π sobre 2. Então, x vai ser... Quem é o cosseno de 3π sobre 2? 3π sobre 2 tem que o cosseno é 0 e o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Se o cosseno é 0, isso aqui dá tudo 0. Então, o x é igual a 0. Ele vai estar no local 0. Bateu. Bom, e se ele tiver... Vamos fazer um outro exemplo falando que ele está... onde que ele estaria após 3 segundos. Então, x vai ser igual a 10π, 10 multiplicado pelo cosseno de θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Então, x vai ser igual a 10 multiplicado pelo cosseno de 0 mais o π
multiplicado por 3 segundos. Então, x vai ser igual, ó, fazendo por lógica, se ele anda π radianos por 1 segundo, ele é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ok? Ele ia fazer uma volta e meia em 3 segundos, porque ele ia andar 3π. Então, 1 segundo π, 2 segundos π e 3 segundos π. Então, a gente espera que ele esteja aqui, no menos 10 metros, o sistema massa-mole. Portanto, vai ficar 10 multiplicado pelo cosseno de 3π. 3π é justamente uma volta completa mais π. Então, x vai ser 10 multiplicado pelo cosseno de π. 3π é a mesma coisa que 2π mais π, né? Então, 3π é igual a π, que é 180 graus. Então, x vai ser igual a menos 10. Por quê? Porque o cosseno de π é menos 1. Então, o sistema massa-mola vai estar justamente no menos 10, que é o que a gente falou. Ele estaria aqui. Então, a gente consegue prever onde ele vai estar justamente dando a velocidade angular e dando também o tempo. Então, com a velocidade angular e o tempo, a gente sabe onde o sistema massa-mola vai estar. Bom, então, uma resposta foi, eu consegui responder uma das 3 questões que eu falei. Eu falei do espaço, como é que a gente vai encontrar o espaço. A gente achou o espaço do sistema massa-mola vai ser igual a amplitude multiplicado pelo cosseno, θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Agora falta mais 2 respostas, que seria o seguinte. Ok, a gente sabe que aqui depois de 1 segundo ele vai estar aqui. Depois de meio segundo ele vai estar aqui. Depois de 0,25 segundos ele ia estar em algum lugar que a gente consegue calcular. Mas e a velocidade? Qual será a velocidade dele quando ele estiver aqui, ó? Qual será a velocidade dele? Então agora a gente vai relacionar o movimento circular uniforme para encontrar a velocidade do movimento harmônico simples. Eu vou apagar tudo e a gente vai relacionar isto. Ó, a gente já sabe a posição do corpo, A posição do corpo vai ser igual a amplitude multiplicado pelo cosseno do ângulo inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Agora vamos para a velocidade. Bom, digamos que aqui tem um movimento circular e aqui está a luz. E ele está fazendo está refletindo o movimento fazendo a sombra aqui neste amparato. Você concorda que a velocidade desse objeto está apontada para cá? Neste momento. Está nesta direção e nesse sentido. Aqui, ó, ela vai estar para cá. Nesta direção e nesse sentido. E quando ela estiver aqui, ó? Quando ela estiver aqui, ela vai estar apontada para esta direção aqui, ó. Tangenciando, ó, a gente está falando de velocidade agora, hein? Então aqui tem uma velocidade, aqui vai ter velocidade e aqui vai ter velocidade. Não se esqueça que velocidade é dada em modo, sentido, direção, porque é uma grandeza vetorial. Então, neste momento aqui, ó, ela vai estar com a velocidade tangenciando o movimento circular, ok? Bom, então a gente quer saber qual é a velocidade no sistema massa-mola, porque a sombra do movimento circular é exatamente igual ao movimento massa-mola. Bom, se aqui ele está com velocidade para cima, então neste ponto aqui, você lembra que a energia potencial era máxima e a energia cinética era mínima. Aqui ele não tinha velocidade, então bateu, ó, não tem velocidade porque a velocidade está apontada para cima. Então a velocidade aqui é 0, a velocidade aqui é 0. Aqui, ó, neste exato momento, ele tem velocidade. E você concorda que a velocidade dele estava para cá, ó?
a velocidade desse objeto estava para cá, certo? Bom, se a gente fizer o ângulo de θ, a gente não vai ter que essa velocidade é essa, mas a gente pode decompor aquela velocidade. Se a gente decompor essa velocidade em Vx e Vy, Vx vai ser a velocidade do sistema massa-mola. Então, quem será Vx? Você concorda que este ângulo é o mesmo deste ângulo? Concorda? Porque aqui é alternos internos. Esse é interno e esse é externo. Alternos internos. Alternos externos. Alternos externos. Então, aqui seria um Z. Então, este ângulo aqui, ó, este ângulo vermelho que eu estou fazendo é θ. Ih, ficou zoado. Deixa eu fazer melhor aqui. Esse ângulo aqui seria θ. E aqui é a velocidade Vx, que é a mesma velocidade que esse objeto, porque a gente quer saber velocidade agora. Então, se aqui é alternos internos, isso aqui está formando, você concorda que aqui é 90 graus? Então, esse ângulo aqui, ó, são complementares. θ mais, θ mais alfa é igual a 180 graus. São ângulos complementares, certo? Então, digamos que aqui o θ é 45 graus. Se o θ é 45 graus, então, se θ é 45 graus, mais o alfa, vai ser 180 graus. Se eles são complementares, ó, se eles são complementares, quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é o meio. E quem é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus também é o meio. Esses dois ângulos são complementares. Então, ó, o cosseno de 30, o cosseno de 60 é um meio e o seno de 30 é um meio. Então, isso aqui são complementares. E é o que está ocorrendo aqui, ó. Eles são complementares. Portanto, o cosseno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo. Então, a velocidade de Vx, quem seria a velocidade de Vx? Ó? Seria o cosseno de x da velocidade de Vx será igual... o cosseno de alfa é igual a velocidade Vx dividido pela velocidade angular, que seria a velocidade que ele está se computar. Portanto, a velocidade de Vx é igual ao cosseno de alfa multiplicado pela velocidade. Mas esses ângulos são complementares, certo? Então, o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Então, a velocidade Vx é igual ao seno de θ multiplicado pela velocidade. Chegamos na primeira relação. Então, Vx vai ser igual ao seno de θ multiplicado pela velocidade. Portanto, Vx vai ser igual a velocidade multiplicado pelo seno de θ. O que é a velocidade aqui? Ó? A velocidade é essa aqui, ó, velocidade linear. Portanto, você vai ter que a velocidade linear vai ser a velocidade de x, que é o que você quer, vai ser a velocidade linear do movimento, θ, multiplicado pela amplitude, que é o raio, multiplicado pela a função horária da velocidade angular. Quem é a função horária da velocidade angular? A mesma. Que isso aqui é posição, portanto vai ficar multiplicado pelo seno de θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Então, a velocidade de x vai ser a velocidade angular
multiplicado pela amplitude, que é o raio, multiplicado pelo seno de θ inicial, mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Pera aí, eu não entendi. Vamos tentar te explicar. Bom, esse corpo tem uma velocidade. E a velocidade dele está mudando em sentido e direção. Por quê? Porque aqui está vertical, aqui está horizontal. Então está mudando em sentido e direção. E quem está mudando a velocidade é justamente a aceleração centrípeta. Portanto, tem uma força resultante para o meio. E isso é bom, já dando spoiler para o próximo argumento que a gente vai ter, que é a aceleração. A próxima resposta. Então, se esse corpo tem uma velocidade, a velocidade dele aqui, falando que esse ângulo é de 45 graus, falando que ele tem um ângulo, a velocidade dele vai ser decomposta vai decompor a velocidade em Vy e Vx. A velocidade Vx é exatamente igual à velocidade da sombra. Então, Vx tem um ângulo. Você tem que o θ, esse ângulo aqui decomposto. Você tem a velocidade decomposta em Vx e Vy. Então, Vx tem um ângulo, que é θ, que é alfa. Mas eu quero saber em função de θ. Então, θ, aqui é θ e aqui é θ. Então, esses ângulos são complementares, portanto, o cosseno de θ, o cosseno de alfa é igual à velocidade x dividido pela hipotenusa, certo? Então, se a velocidade x vai ser igual ao cosseno de alfa, mas eu não tenho um cosseno de alfa, eu tenho um cosseno de θ. Mas se eles são complementares, você sabe que o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Então você vai ter que fazer essa variação. Então a velocidade do objeto no sistema massa-mola vai ser igual ao seno de θ multiplicado pela velocidade. Portanto, a velocidade do objeto, a velocidade Vx do sistema massa-mola, vai ser igual à velocidade multiplicado pelo seno de θ. θ está variando com a função horária do ângulo, que é a função angular, em função do tempo. Então vai ser o ângulo inicial mais a velocidade angular multiplicada pelo tempo. Bom, chegamos na primeira relação. Na segunda relação, sendo que isso aqui, você concorda que aqui é 0 e aqui seria menos 10. Digamos que o raio é 10. Então aqui é mais 10. Esse objeto está caminhando para o sentido negativo, então a velocidade dele é negativa. Tudo bem, a aceleração aqui ela está apontando para cá, mas o deslocamento, o S, está negativo, então o deslocamento dele é negativo. Então, se o deslocamento é negativo, a velocidade também é negativa. Então a gente tem que colocar um negativo aqui. Por quê? Porque a velocidade desse objeto está indo para o sentido negativo. Então, a velocidade dele está negativa para cá e a velocidade dele aqui vai ser positiva para cá. Ok? Saber que a aceleração aqui sempre vai ser positiva. Porque sempre vai estar positivo para cá e positivo para cá. Então, o que está alternando é a posição. A posição está apontada para negativo, portanto, a velocidade é negativa. Então, quando a posição está aumentando, a posição aqui está diminuindo. Aqui vai ficar sempre menor e depois vai ficar negativa. E aqui vai ficar sempre maior e depois positivo. Portanto, daqui para cá a velocidade é positiva e daqui para cá a velocidade é negativa. Só uma questão de sinal. Então, a velocidade de Vx em qualquer momento vai ser igual a menos θ, velocidade angular, multiplicado pela amplitude, multiplicado pelo seno, justamente por esse ângulo aqui, multiplicado por θ inicial, mais a velocidade angular multiplicada pelo tempo. Ok? Então, digamos que esse objeto, agora fazendo um exemplo, digamos que ele tem uma velocidade angular de π radianos. Se a gente estiver certo, que o movimento circular uniforme ele é exatamente igual ao movimento sistema massa-mola, quando ele estiver em π sobre 2, ele vai ter uma velocidade máxima. E quem será a velocidade máxima dele? Vamos ver. Aqui você tem que a velocidade aqui, a velocidade aqui era máxima. E aqui a velocidade é 0. Então vamos colocar nesses dois exemplos para ver se isso é verdade. Então aqui também a velocidade é 0. Então quando ele estiver em 0 graus, ele vai estar com a velocidade 0. Vamos ver.
Então, a velocidade Vx, que é o sistema massa-mola, é menos a velocidade angular, π, multiplicado pela amplitude, que eu falei que o raio também é 10 aqui. Ó. O que multiplicado pelo raio, 10, multiplicado pelo seno de 0, certo? Seno de 0, mais ele está saindo do... Digamos que ele está aqui, ó. Qual será a velocidade dele? Tem que ser 0. Então, qual é o ângulo aqui? Aqui é π. Mais a velocidade angular, portanto vai ser 1 segundo. E 1 segundo, né? O tempo de 1 segundo. A velocidade angular é π, multiplicado por 1 segundo. Então, em 1 segundo ele tem que estar com a velocidade igual a 0. Vamos ver se isso vai bater. Então, a velocidade Vx em 1 segundo vai ser menos π multiplicado por 10, multiplicado pelo seno de π. Quem é o seno de π? O seno de π é 0. Por quê? Porque aqui o cosseno é menos 1 e o seno é 0. O seno aqui é sempre das ordenadas, o seno aqui é 0. Então, a velocidade de x vai ser menos 10π multiplicado pelo seno de π, que é 0. Então, a velocidade de x bateu, é 0. Agora, vamos ver quando a velocidade é máxima. A velocidade vai ser máxima em meio segundo, em meia volta. Qual seria a velocidade máxima? A velocidade máxima seria em meio segundo, 0,5 segundo. Portanto, vai ser igual a menos π multiplicado por 10, multiplicado pelo seno de 0, mais a velocidade angular π, multiplicado por meio segundo, que é 1 sobre 2. Então, a velocidade em 0,5 segundo vai ser menos π, multiplicado por 10, multiplicado pelo seno de 1 meio, multiplicado por π sobre 2. O π sobre 2 você tem que o cosseno é 0 e o seno é 1. Portanto, a velocidade de 0,5 segundos vai ter a velocidade máxima, que vai ser igual a, isso aqui vai dar 1, então vai ser igual a menos 10 π metros por segundo. Então, a velocidade máxima dele vai ser menos 10 π metros por segundo. Essa vai ser a velocidade dele máxima. E você vai conseguir saber qual que é a velocidade dele. Só basta saber a velocidade angular e a velocidade e o tempo. Então, toda vez que ele te der o sistema massa-mola, você vai ter que relacionar com o movimento circular, ok? Então, a velocidade máxima dele vai ser em meio segundo, falando que ele tem uma velocidade angular de π radianos por segundo. Em meio segundo ele vai estar aqui, ó. Aqui ele vai estar com a velocidade máxima e a velocidade máxima dele é de 10 segundos. Qual será a velocidade dele aqui? Você já sabe, é 0. Por quê? Porque aqui está com a máxima energia potencial, mas com a energia cinética igual a 0. Portanto, se a energia cinética dele é igual a 0, a velocidade dele tem que dar 0. Então, coloca na função. A função, a velocidade de x vai ser igual a menos π vezes 10 vezes o seno de π. O seno de π é 0. Portanto, a velocidade de x, que é o que a gente quer, é 0. Por que aqui está negativo? Porque ele está indo para cá, ó. A velocidade dele está vindo para cá. Então, a velocidade dele está vindo para cá. Se ele está começando a frear, a velocidade começa a se tornar negativa, porque o deslocamento é negativo e a aceleração sempre será positiva. Ok? Então, é assim que você relaciona a velocidade do movimento sistema massa-mola com o movimento circular uniforme. Por que assim? Amanda tem que perguntar a Deus, porque é assim, pronto. Agora só falta uma resposta para encerrar esta aula que está gigante. Só falta uma resposta das 3 que eu falei, a aceleração. Vamos apagar tudo e falar da aceleração. Então eu falei da posição, eu falei da posição, primeiro do espaço onde ele vai estar, respondido. Falei da velocidade, também está respondido agora. Agora só falta da aceleração. Bom, vamos fazer um resumo aqui. Você tem que o espaço que o sistema massa-mola vai estar vai ser igual à amplitude que ele tem, multiplicado pelo cosseno de θ inicial, mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo.
a velocidade que o objeto vai estar, o sistema massa-mola, é igual a amplitude multiplicado pelo seno de θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Agora só falta uma resposta, a aceleração. Vamos colocar de novo uma lâmpada aqui e colocar o movimento circular uniforme. Você concorda que aqui vai estar a sombra? Bom, aqui, vamos partir esse negócio aqui no meio. Vamos lá. Você concorda que aqui está a sombra desse objeto? Certo? Se ele está com uma mola, a única força que está aqui, ó, é a força elástica. Ok? E a força elástica aqui, ela é exatamente igual a... Não, eu vou ter que falar da aceleração, né? Então volta. Isso aqui é da próxima aula. Vamos falar da aceleração. Bom, se esse objeto está tendo uma sombra aqui, né? Ele tem a sombra. Então, você concorda que quando esse objeto vai subindo, ele tem justamente a aceleração diminuindo. Toda vez que ele está vindo para cá, a aceleração dele está diminuindo, mas a velocidade dele está aumentando. Por que a aceleração está diminuindo? Porque a força está diminuindo, porque o comprimento, a distensão está diminuindo. Então, quando esse objeto está aqui, ó, ele tem um ângulo. θ. Você concorda que esse objeto tem uma velocidade para cá, mas se ele está fazendo um movimento circular, ele tem uma aceleração. E a aceleração dele sempre aponta para o centro. E quem é a aceleração desse objeto? Eu dei até um spoiler anteriormente. Eu falei que a aceleração dele sempre aponta para o centro, a aceleração centrípeta. Que a aceleração centrípeta ela é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é a amplitude. Então, a gente sabe que a velocidade ela é igual a velocidade angular multiplicado pelo raio. Então, você tem que a aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio ao quadrado dividido pelo raio. Então, você corta raio com raio, você tem que a aceleração centrípeta ela é igual a o θ ao quadrado multiplicado pelo raio, ou, velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio, ou a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como a gente está falando de movimento circular, a gente precisa desta equação aqui. Então, ele tem a aceleração centrípeta que faz o movimento mudar em sentido de direção, ou melhor, em sentido, aqui está vertical, horizontal, vertical, horizontal. Então, quem está mudando o sentido, por estar um movimento circular uniforme, é justamente a aceleração centrípeta. Você concorda que a gente pode decompor esta aceleração? Por quê? Porque na sombra ele está com um movimento aqui. Aqui, ó, ele vai estar com este movimento aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó, a sombra dele. Mas ele está com uma aceleração para este lado aqui, ó. Quem seria essa aceleração? Essa aceleração será justamente a decomposição da aceleração total. Então, aqui, ó, é a aceleração de x. Então, aqui a aceleração de x. É a mesma aceleração. Então, quando você vai aumentando o ângulo, você vai diminuindo a aceleração. Então, aqui alterna os internos, aqui é o ângulo. Quem é esse ângulo? Esse ângulo é o cateto adjacente, então o cosseno, ó, vou colocar aqui, ó, o cosseno de θ vai ser igual a o cateto adjacente, aceleração x, que é o que a gente quer, dividido pela hipotenusa, aceleração centrípeta total. Portanto, a aceleração x vai ser igual a aceleração centrípeta multiplicado pelo cosseno de θ. Quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, portanto, a aceleração de x vai ser igual a aceleração centrípeta, que é a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio, multiplicado pelo cosseno de θ. O cosseno de θ está variando em uma função horária do ângulo. Então, a aceleração de x em função do tempo vai ser igual a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio,
multiplicado pelo cosseno de θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Então a gente chegou na terceira resposta. Bom, se a gente está certo, a gente tem que observar que quando ele estiver no π sobre 2, aqui ó, quando ele estiver aqui na sua sombra, ele vai ter a aceleração igual a zero. E aqui ele vai ter a aceleração máxima. Então, se essa fórmula está certa, a gente tem que colocar e bater, né? Digamos que essa velocidade é uma velocidade angular de π radianos. Então, no tempo de 1 segundo, ele vai estar aqui, ó, que será igual a essa imagem, que vai ter uma aceleração máxima, como eu falei na nossa análise da cinemática. Então, quando ele andar em 1 segundo, ele vai estar no π radianos. Então, ele vai estar com a aceleração máxima. Se isso é verdade, esta fórmula está verdadeira. A gente só precisa ajeitar uma coisa dela. Aqui, ó, a aceleração está diminuindo, portanto, é negativo. Então, a aceleração vai ser máxima aqui enquanto for 1 segundo. Vamos ver na fórmula. A aceleração de x em função do tempo vai ser igual à velocidade angular ao quadrado, que é π radianos, portanto vai ficar menos π radianos ao quadrado, multiplicado pela amplitude. Então a gente tira esse raio aqui, ó, e multiplica pela amplitude, multiplicado pelo cosseno. O cosseno de quem? De onde ele saiu, 0, mais a velocidade angular, que é π, multiplicado pelo tempo de 1 segundo. Então a aceleração de x em função do tempo é igual a menos π ao quadrado, multiplicado por 10, falando que o raio é igual à amplitude, que é 10 metros, falando que isso aqui é 10 metros, multiplicado pelo cosseno de π, ó, cosseno de π. Aqui a aceleração tem que ser maior que zero, a aceleração aqui é positiva. Por quê? Porque daqui ele vai para o movimento positivo. Então vai ficar aqui a aceleração de x em função do tempo vai ser igual. O cosseno de π é menos 1, porque aqui ó, é π. Então o cosseno é menos 1, porque está nesse lado de cá. Aqui é positivo, aqui é negativo. E o seno é zero. Então vai ser menos 1 multiplicado por menos. Então vai ficar 10π ao quadrado metros por segundo. Então esta é a aceleração, ó, 10π ao quadrado multiplicado por metros vezes segundo. Ok? Então a aceleração máxima dele vai ser quando ele estiver no π radianos. E a aceleração mínima vai ser quando ele estiver aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui você tem que a aceleração é máxima. Então ele andou meio segundo. Vamos ver se está certo. Em meio segundo ele tem que ter que a aceleração é zero. Vamos colocar aqui, ó. A aceleração de x em função do tempo vai ser igual a menos a velocidade angular ao quadrado, multiplicado pela amplitude, multiplicado pelo cosseno de θ inicial, mais a velocidade angular, multiplicado pelo tempo. Então a aceleração de x em meio segundo vai ser igual a menos π ao quadrado, multiplicado por 10, multiplicado pelo cosseno de θ, que é 0, mais π, multiplicado por meio, 1/2, né? 1/2. Vai ficar apertado. Então a aceleração de x a aceleração em função do tempo de 0,5 vai ser igual a cosseno de π sobre 2 é 0. Então isso aqui vai dar igual a 0, porque multiplicado por 0 vai dar tudo 0. Então a aceleração em meio segundo, que está aqui, tem aceleração igual a 0, que está na amplitude 0. Então bateu com toda a nossa análise cinemática. Por que a aceleração aqui é 0? Porque a força resultante aqui, ó, é 0. Se a força resultante é 0, você tem que a aceleração é 0. Ok? Então é assim que a gente acha a aceleração do movimento harmônico. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Até a próxima aula de movimento harmônico simples 2. E até logo. Tchau, tchau.